Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não conhece meu canal ainda, eu sou a Cibélia, tenho 36 anos, sou uma paciente psiquiátrica e oncológica. Eu sou borderline, tenho transtorno obsessivo compulsivo, depressão recorrente e, como se não bastasse, como eu sempre digo, eu tive um câncer de mama aos 33 anos. Bem, hoje é mais um vídeo e esse vídeo é muito interessante porque ele responde muitas dúvidas que as pessoas têm. As pessoas geralmente procuram esse tipo de resposta, principalmente quando elas estão para iniciar o tratamento, até para ter uma ideia de como pode ser a vida delas a partir disso. Eu vou falar dos meus efeitos colaterais da quimioterapia, os efeitos que eu tive. Bem, eu anotei aqui, mas provavelmente eu tenho esquecido de alguns, porque assim, eu tive muitas coisas e eu não consegui lembrar de tudo. Mas eu fui anotando conforme eu ia lembrando para poder fazer esse vídeo, para trazer o mais completo possível de todas as coisas que eu tive. Lembrando que tem pacientes que não sentem praticamente nada, já tem pacientes que sentem muita coisa. Eu tive muitos efeitos colaterais em relação à saúde física, né? Saúde mental eu estava bem, mas em relação à saúde física eu tive bastante efeitos colaterais. E eu vou explicar aqui. É interessante porque tem algumas coisas que eu senti que o médico dizia que não era da quimioterapia, mas assim, muita coincidência ter acontecido naquele momento e ter acontecido só naquele momento. Não tive nunca mais certas coisas. E eu vou explicar para vocês quais que foram. Antes disso, eu tenho que mostrar uma novidade. Olhem. Olha, gente, o que eu tenho agora. Um cachorrinho. Olha a cara dele, ele é fofo, ele é muito bonzinho. É o Sheldon esse. É como ele fica, ele é muito manhoso. Pega ele no colo, ele fica assim, com a cabeça desse jeito. A cara dele. É isso, ele é um grude comigo. Mas enfim, vamos voltar aos vídeos. Bem, efeitos colaterais. Quimioterapia vermelha, começando pela quimioterapia vermelha. Bem, eu tive um efeito colateral clássico, que foi o enjoo. E eu vou contar para vocês a minha história do enjoo. Naquela época, quando eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia vermelha, eu estava acompanhando com a nutricionista no mesmo local que eu fiz o tratamento, porque quando eu fui encaminhada para o tratamento, eles já marcaram com a nutricionista, é padrão do hospital. E então eu estava numa dieta muito legal, eu estava comendo uma boa quantidade de comida também. E eu lembro que naquele dia eu tomei café da manhã. A minha sessão foi mais ou menos 2 horas da tarde, eu acho, 1 hora. Então eu tinha tomado café da manhã e aí eu fui pro hospital. Eu comi algumas coisas que eles serviram, porque eles serviam durante as sessões. E era época de almoço. E eu. Era hora de almoço, nossa época. Era hora do almoço. E eu lembro que eu comi uma sopa de feijão. E eu comi um flan de papaya com calda de groselha. Prestem atenção nisso. Aí depois acabou a sessão, eu fui pra casa, vim pra casa e eu comi no caminho ovinhos de amendoim. Eu adoro ovinhos de amendoim. Ou pelo menos adorava. Vocês vão entender por quê. E eu cheguei em casa e eu bati um prato assim muito bom, assim, eu comi arroz, feijão, acho que salada e um hambúrguer vegano, né? Porque eu sou vegetariana. E comi um hambúrguer vegano, um hambúrguer de soja. Beleza. Sempre que eu tomava quimioterapia, eles davam uma medicação contra enjoo antes. Então eu tinha tomado essa medicação antes. E a recomendação era que, caso eu sentisse enjoo, eu tomasse o Vonal. E aí 1 hora depois que eu cheguei em casa e eu almocei,
eu comecei a me sentir estranha. Um mal-estar estranho, era uma sensação muito estranha, de que algo estava errado. E aí eu fui e tomei o Vonal. Mas assim, meu, não deu 5 minutos que eu tomei o Vonal, eu tive que ir pro banheiro e eu vomitei como se não houvesse amanhã. Eu vomitei muito, muito. Tudo que eu tinha acabado de comer, que eu tinha comido algumas horas antes, que eu tinha comido no café da manhã, foi horrível. Aí beleza. Aí, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de vomitar. Muito medo. Eu entro em pânico se eu vejo que eu tô pra vomitar. Então esse foi o segundo efeito colateral, vômitos, que, né, estão relacionados aí com os enjoos. E aí eu fui, tomei outro Vonal, porque eu tinha tomado e tinha vomitado. Tomei outro Vonal pra ver se melhorava. Vomitei tudo de novo. Só que aí, nesse segundo vômito, já saiu tudo que tinha no meu estômago. E a partir daquele momento, eu me olhei no espelho e eu estava com uma cara de doente, já estava com as olheiras assim, sabe? Eu vomitei tanto que fiquei com uma cara de doente e essa cara, ela continuou até o final do tratamento, essa minha cara de doente. E ela começou naquele momento, no momento do vômito. Enfim, sobre alimentação, sempre que eu fazia uma sessão de quimioterapia vermelha, sendo que eu fiz 4, eu não comia. Eu ficava uns 2, 3 dias, eh, sem comer. O que fez que eu perdesse aí num período de 4 meses, 5 meses mais ou menos, eu perdi 16 quilos. Porque eu não comia, porque eu não queria enjoar e, consequentemente, vomitar. Então, eu não comia e eu passei meses sem conseguir comer feijão, porque eu lembrava do feijão que eu tinha comido naquele dia. Eu lembrava do flan, me dava um enjoo muito grande. Eu fiquei mais de 1 ano sem comer ovinhos de amendoim e hoje eu não como antes, porque eu gostava bastante. Então eu fiquei assim com muito nojo de feijão e o hambúrguer que eu tinha comido naquele dia, eu nunca mais comi na minha vida, porque eu fiquei realmente assim, nossa, muito enojada com as coisas que eu tinha comido naquele dia. Então, para evitar os enjoos, que assim acabavam vindo, né? Só que eu não vomitava porque eu não comia, então, e os enjoos acabavam sendo menos fortes, assim, a partir da segunda quimioterapia vermelha. Na última, eu lembro que eu cheguei em casa e eu consegui almoçar e não enjoei, não vomitei. Aí já estava assim, meu corpo já estava se adaptando. Mas nas 3 primeiras sessões, eu fiquei sem comer, passei dias sem comer mesmo, mesmo que fosse necessário, era muito difícil. Bem, na minha primeira sessão de quimioterapia, eu tive uma assadura nas partes, né, lá. Tem algumas coisas que são meio constrangedoras, mas assim, eu não vejo problema de falar. E assim, eu não sei se foi uma coincidência ou o que que poderia ter causado isso, mas eu tive essa assadura, assim, horrível. E foi só na primeira sessão e depois ficou ok. Mas eu tive, assim que eu fiz, então eu relaciono a sessão de quimioterapia mesmo, a medicação. Uma coisa que ficou até eu acabar todas as sessões de quimioterapia, inclusive as brancas, foi um cansaço enorme que eu sentia. Eu andava assim, sei lá, vai 15 metros, eu já estava ofegante. Eu tomava banho e o esforço de eu me lavar fazia eu sair ofegante do banheiro. Aí eu vinha pro quarto e tinha que deitar e ficava para me recuperar, porque só o esforço de tomar banho me deixava extremamente cansada. Então subir escada era quase impossível. Andar longos períodos era bem difícil. Eu ia para o hospital. Tem uma certa caminhadinha de 5 minutos da estação de metrô até o hospital e eu chegava bem ofegante. Então o cansaço foi, assim, depois do enjoo, foi a pior coisa que eu tive, que eu senti. Eu tinha muitos espasmos musculares, tanto na vermelha quanto na branca, não sei porquê, mas eu tinha muitos espasmos. A queda de cabelo, que eu já fiz um vídeo sobre o meu processo de queda de cabelo. Eu vou postar o link na descrição, mas está no meu perfil. Então, meu cabelo caiu tudo.
tudo de tudo do o corpo, cabelo, pelos, enfim, tudo. Fiquei sem cílios, assim, sabe? Ficou meio muito bizarro, muito bizarro. Até na época que caíram os cílios, eh, meu olho ficou muito irritado, acho que é porque faltava proteção, né? Meu olho ficou muito irritado, mas era bizarro. Eu comecei a ter espinhas, gente. Olha, eu não sei. Eu associo a medicamento, não tem como eu associar outra coisa. Mas eu comecei a ter espinhas. Foi estranho. Mas eu tinha umas espinhas vermelhas assim, grandes, saíam durante o tratamento, uma coisa que eu não tinha há muitos anos e não tive depois do tratamento. Também não tive esse tipo de problema. Eu tive um negócio estranho na minha pele. Minha pele juntava, ela ficava com umas manchas assim, e conforme eu esfregava, essas manchas saíam. Eu não sei exatamente o que era isso, mas foi uma coisa que também durante o tratamento eu nunca tinha tido e não tive depois do tratamento. Então eu também associei a medicação da quimioterapia. Tive muitos calores. Na verdade, eu entrei na menopausa junto com a quimioterapia vermelha, menopausa química, por causa da medicação. Eu sentia muito calor, muito calor, muito calor, que eu não sei se era da menopausa, era da quimioterapia, eu acho que eram os dois juntos. Não eram os fogachos da menopausa, era calor mesmo, eu tinha calor o tempo todo, o tempo todo. E eu transpirava mais, acho que em consequência do calor eu transpirava mais, e aí então eu acabava ficando. Ai meu Deus, ele se assustou aqui. Eu acabava ficando com cheiro de suor, assim, muito facilmente. Eu ficava com cheiro de suor durante a quimioterapia vermelha, principalmente. Quimioterapia branca, dores no corpo, muitas dores no corpo, muito, muito, muito. Muitas dores no corpo todo, principalmente nas pernas. Era uma dor assim, quase insuportável. Eu ficava deitada e doía muito e tomava dipirona e não passava. E eu comecei a tomar uma outra medicação aí para dor muscular, porque doía muito as minhas pernas. Uma coisa que aconteceu que o médico já falou que teria seria dormência na ponta dos dedos. Comecei a sentir essa dormência na ponta dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. E, sinceramente, eu não sei se voltou ou não, porque eu me acostumei tanto com a dormência que eu não sei se eu ainda tenho essa dormência ou não. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu ainda tenho, sabe? E porque demorou muito, muito tempo, assim. Mesmo depois que eu terminei a quimioterapia, eu ainda tinha a impressão que eu estava com a dormência. Então eu não sei se melhorou ou não, eu acredito que sim. Mas isso é uma coisa que ele tinha falado que poderia acontecer e realmente aconteceu. E uma coisa que eu tive que o médico falou, afirmou que não era da quimioterapia, mas eu perdi 3 unhas do pé. Minhas unhas ficaram extremamente enfraquecidas. Ele falou que era da fricção, assim, com o calçado. Mas eu acredito que, assim, as minhas unhas enfraqueceram. E conforme eu usava calçado, tênis, assim, acabou mexendo muito e elas caíram. Então, eu perdi 3 unhas do pé, que simplesmente soltaram mesmo. E, e também, o que eu ia falar? Foram as unhas, aí agora eu esqueci. Mas, gente, conforme eu for me lembrando de outras coisas que eu tive, eu vou deixando nos comentários. Mas, assim, essas foram as principais coisas que eu tive. Na verdade, são todas que eu me lembro no momento. Então, assim, é bastante coisa, foi bem complicado. E eu gostaria que vocês trouxessem aí as pessoas que já passaram por isso, falassem aí as principais coisas que elas tiveram, as principais efeitos colaterais que vocês tiveram durante as quimioterapias, tanto branca quanto vermelha, enfim. E esse vídeo não é com o intuito de assustar ninguém, não deixar ninguém com medo, porque isso é algo que pode acontecer e aqui eu só trago a minha experiência mesmo, referente aí
toda essa coisa do câncer, toda essa coisa de tratamento oncológico, que é bem pesado. Para mim foi bem pesado, mas consegui passar. Tô aqui forte, né? Vida normal, na- nos principais campos da minha vida, vida normal. Não em tudo, mas aí é por, né, nem por conta do câncer, por conta da menopausa. Mas enfim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do que tudo que eu passei pra vocês sobre o que aconteceu comigo. E assim, não fiquem com medo, porque a quimioterapia ela tem que ser tão agressiva quanto o câncer mesmo, não adianta. E a quimioterapia, apesar dela causar todos esses efeitos, ela é mais amiga do que inimiga, né? Porque ela tá ali para combater o tumor. Infelizmente, ela causa esses efeitos, mas ela é mais a sua amiga do que a sua inimiga. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tragam experiências, tragam vivências, tragam medos e ansiedades. E a gente vai conversando. Curtam esse vídeo para me ajudar, se inscrevam no canal e ativem o sininho, se possível, que eu vou trazer muito mais informação aqui sobre o meu tratamento. Então é isso, gente. Por hoje é só. Tchauzinho. Até mais.